A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal da Faeste Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios para a lição 2 do terceiro trimestre de 2024 da EBD, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD Adultos, que tem como título O Livro de Ruth. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no nosso canal da Faeste Academia, compartilhar, comentar, para que mais pessoas sejam alcançadas por essas videoaulas aqui da Faeste Academia. E também não esqueça que na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre nossos cursos de teologia aqui da Faeste Academia para abençoar a sua vida. E também você encontra aqui na descrição abaixo desse vídeo links para você comprar os livros que são citados pelo comentarista deste novo trimestre, desta lição, e nos ajudar dessa forma a prosseguir com esse ministério de ensino da palavra de Deus. Texto áureo diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém do Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Ruth, capítulo 1, versículo 1. A verdade prática diz: servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. A introdução diz assim: o livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem. Fonte de inspiração para judeus e cristãos ao longo dos séculos, o livro narra uma história de amizade, amor e redenção. Uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. Ele transformou tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Ruth nos apresenta Jeová Jireh, o Deus que provê, conforme Gênesis capítulo 22, versículo 14. Então, esta lição de número 2, essa segunda lição do terceiro trimestre, o autor, o comentarista, vai trabalhar especificamente o livro de Ruth, a sua estrutura, a sua mensagem, o seu propósito, seus ensinamentos, seus princípios espirituais, seus princípios atemporais. Ou seja, ele vai fazer um panorama geral sobre este livro maravilhoso, que é o livro de Ruth. Um livro pequeno no seu tamanho, mas que traz uma mensagem de amizade, de amor e de redenção que repercute até os dias atuais. Tópico 1, a organização do livro. Subtópico 1, na Bíblia hebraica. O livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção da Bíblia hebraica, composta apenas dos livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã, que é chamada, essa seção é chamada de Ketuvim, ou hagiógrafos, escritos. A primeira seção é a Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E a segunda parte é a Neviim, ou seja, os profetas. E essa divisão dessas 3 partes você encontra lá em Lucas capítulo 24, 44. Dentre os escritos, que são 11 livros, estão os Megilot, 5 rolos. Livros curtos, lidos publicamente nas festas judaicas anuais. Por exemplo, o livro de Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante os
Shavuot, que é o Pentecoste, a festa da colheita. Então, o livro de Ruth, na Bíblia hebraica, né, ele pertence ali à terceira seção, a terceira parte, né, que é o chamado de Ketuvim, ou escritos. Então, o livro de Ruth, assim como o livro de Cantares, ou o Cântico dos Cânticos, é a mesma coisa, Cantares e Cântico dos Cânticos. O livro de Ruth, o livro de Lamentações, Eclesiastes e também Esther, eles eram um composto à parte, assim, eram 5 rolos, 5 livros separadamente, chamados Megilot, né, que também eram, obviamente, são considerados, né, tanto pelos judeus como pelos cristãos, também, né, escritura sagrada. Mas apenas na Bíblia evangélica a divisão é diferente, porque na Bíblia evangélica nós temos o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e de sabedoria, os livros dos profetas maiores e também dos profetas menores, tá? Nós temos essas divisões, são diferentes. E o livro de Ruth insere-se na categoria dos livros históricos, isso na Bíblia cristã, na Bíblia evangélica. Tá? Então, ele está na categoria dos livros históricos. Ele está ali logo antes do primeiro livro de Samuel. Subtópico 2. Na Bíblia cristã, enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, Pentateuco, Profetas e Escritos, o Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto de 4, Pentateuco, poéticos, históricos e proféticos. Ruth está categorizado como um livro histórico por seu evidente gênero narrativo, mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética. Empregando o estilo e linguagem próprios do hebraico clássico, o autor expõe aspectos subjetivos da vida dos personagens. A obra está organizada em 4 capítulos, somando 85 versículos. Né? Então, conforme já foi, né, explanado anteriormente, aqui no subtópico 1, na Bíblia evangélica, né, cristã evangélica, o livro de Ruth, ele é um livro histórico, né, por seu evidente, seu claro gênero narrativo. É uma história que é contada, que é narrada, né, ali, e pressupõe-se, depois nós vamos ver, né, sobre essa questão da autoria, né, mas é uma história que aconteceu na época dos juízes, ali no período dos juízes, mas claro que dentro desse livro, né, na sua língua original, que é o hebraico, que segundo os teólogos comentaristas, né, possui uma extraordinária beleza poética e também trata, né, das questões subjetivas dos personagens. Por exemplo, né, o que eles estavam pensando, qual era a ideia que tinham sobre determinada coisa, tanto Noemi quanto Ruth e o próprio Boaz. Ou seja, então, né, ele está muito bem enquadrado aqui, né, nessa questão do gênero narrativo ou, né, na categoria dos históricos. Né? E a obra, o livro de Ruth, né, possui 4 capítulos e soma 85 versículos. É um livro pequeno, mas também é um livro que traz realmente, né, um ensinamento preciosíssimo para todos nós que servimos a Deus nos dias atuais. Subtópico 3, autoria e data. Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria e data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável. O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a Samuel, a autoria do livro de Ruth. A forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel. Ruth 4,17. Além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. Sendo assim, o livro teria sido escrito no século X a.C. Então, aqui nesse subtópico, o comentarista vai trabalhar
né, essa questão da autoria e da data da escrita do livro de Ruth, né? Então, os teólogos, os estudiosos conservadores defendem que foi Samuel que escreveu essa obra. Claro que teólogos de outra linha de interpretação não consideram que tenha sido Samuel, mas nós consideramos sim que Samuel é o provável autor do livro de Ruth, até porque Samuel viveu ali naquele período ali entre a geração, no caso de Boaz, de Ruth, de Noemi, e a geração de Davi. Jessé, o pai de Davi, e Davi também. Então ele morreu, né, quando ali o Davi estava no processo ainda de assumir o reinado. Então foi quando Samuel morreu. Então ele conhecia bem ali todo aquele contexto. E, então é bem provável, plausível que tenha sido realmente Samuel. E o livro foi escrito em torno do século X, porque é justamente naquele período ali, né, 3 gerações antes de Davi. Então, mais ou menos nesse período aí do século X a.C. Muito bem, chegamos ao final desse tópico primeiro. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de inscrever-se no nosso canal da Festa Academia, deixa seu like, comente, compartilhe, bata no sino, tá? Para que mais pessoas sejam alcançadas através dessas videoaulas daqui da Faeste Academia. Tópico 2, o contexto histórico. Subtópico 1, no tempo dos juízes. Não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi, nos dias dos juízes. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Esse período dos juízes durou mais de 3 séculos. Começou depois da morte de Josué, cerca de 1375 a.C., e se estendeu até o início da monarquia de Israel com Saul no trono, em 1050 a.C. Foi marcado esse período dos juízes por uma grande anarquia e uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. Veja, Juízes, capítulo 1, versículo de 7 ao 19. Uma frase que identifica bem aquela época sombria é: cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Juízes 17, versículo 6. Sem uma sábia direção, o povo perece. Está escrito lá em Provérbios 11, 14. Era o que estava acontecendo ali no tempo dos juízes, né? Havia uma balbúrdia, uma confusão generalizada, né? um egocentrismo, né, que imperava ali na sociedade judaica daquele período. Cada um fazia o que bem entendia, o que lhe dava, como se diz, né, o que lhe dava na telha. Cada um pensava como queria. Eles não estavam seguindo a lei que tinha sido estabelecida para eles seguirem. Estavam em franca desobediência, apostatando, adorando os ídolos das nações pagãs vizinhas, ou seja, estava uma completa anarquia. Então, nesse período dos juízes, né, quando o povo era dominado, né, por outros povos vizinhos, aí Deus levantava um juiz para julgar, ou seja, para liderar o povo de volta ao relacionamento correto com Deus. Então foi justamente esse é o contexto, esse é o período em que esses acontecimentos narrados no livro de Ruth, né, acontecem. Então, justamente nesse período aí que estava essa confusão generalizada, não havia uma direção correta, central, que pudesse organizar, né, as coisas ali na sociedade judaica. Foi justamente nesse período que Elimeleque, né, junto com Noemi e seus filhos, foram peregrinar lá nos campos de Moabe. E ali toda a trama do livro de Ruth se desenrola. Subtópico 2, secularismo, hedonismo e idolatria. Depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu.
Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído à adoração dos seus deuses. Secularismo e hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. O pervertido culto a Baal, o deus da chuva, e a Astarote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticado pela nação hebreia em um degradante nível de imoralidade e idolatria. A falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. No reino de Deus, não basta ter carisma para liderar. É preciso ter caráter aprovado. 1 Timóteo 3, de 12 a 13. Então, isso era o contexto, conforme já foi dito, contexto histórico, cultural, social, político, da época dos juízes, que foi justamente nesse período que o enredo ali, a narrativa do livro de Ruth acontece, toda aquela trama. Foi justamente nesse período. Havia muita idolatria, muita imoralidade, havia muita apostasia, muitos judeus, hebreus estavam ali adorando a Baal, a Astarote, se contaminando ali com aquele culto pagão degradante, né? E não havia, depois que Josué morreu e também os anciãos que sobreviveram à morte de Josué, até a morte desses anciãos, a nação estava indo bem. Depois, não havia mais um líder que pudesse orientar o povo. Não se levantou nenhum líder para guiar o povo. E o povo foi fazendo coisas que não agradavam a Deus. Então, é nesse contexto todo aí que acontece a história, conforme já foi dito. E é interessante que o comentarista aqui coloca, nesse subtópico, que no reino de Deus não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado. Às vezes o líder carismático consegue atrair as multidões, consegue cativar as multidões, mas não tem um caráter aprovado, ou seja, é a pessoa moralmente reprovada ou reprovável. E isso, com o tempo, acaba levando as pessoas para longe de Deus, levando as pessoas que seguem esse líder carismático, mas que não tem caráter aprovado, afasta eles cada vez mais de Deus, porque Deus é santo, santo, santo. Então, o líder precisa levar o povo a essa vida de santidade para poder ter comunhão perfeita e plena com Deus. Subtópico 3. Opressão, clamor e livramento. A apostasia tornou Israel presa fácil dos seus inimigos, que atacavam e saqueavam suas cidades e terras, e mantinham o povo sob domínio opressor por longos períodos. Afligida, a nação clamava a Deus, e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Esses juízes, no hebraico sofetim, não eram magistrados civis, como os que conhecemos hoje, que julgam em fóruns e tribunais. Eram libertadores, líderes militares como Otiniel, Baraque e Gideão, poderosamente usados por Deus para julgar, entre aspas, a causa de Israel, livrando-o de seus opressores. Apesar dos repetidos ciclos de infidelidade da nação, Deus ouvia o gemido do seu povo em seus momentos de dor e aflição. O Senhor é longânimo e cheio de misericórdia. O Senhor Deus ouve os que clamam a Ele. Então, a apostasia generalizada do povo de Israel naquele período dos juízes foi terrível. Então, eles se afastavam de Deus, começavam a adorar ídolos, a Baal, Astarote, etc., e nisso, Deus levantava ali os seus inimigos, capacitava os seus inimigos para atacar o povo de Israel. E aí, quando eles eram acossados pelos inimigos, eles eram dominados pelos inimigos, subjugados pelos inimigos, eles então se voltavam para Deus, clamavam por misericórdia, e Deus, que é um Deus misericordioso, longânimo, ouvia o clamor do povo e levantava ali um juiz, levantava um líder, para que esse líder levasse ali o
o povo de Israel de volta para Deus e também conduzisse o povo no campo de batalha e vencesse ali os inimigos de Israel. Isso era o que acontecia naquele período, né? Isso aí era um alto e baixo. Aí depois que eles conquistavam, derrotavam os inimigos e voltava tudo ao normal, passava pouco tempo, eles se desviavam novamente de Deus, da lei de Deus, e passavam à apostasia novamente. E aí, novamente, Deus levantava outros povos inimigos de Israel e assim sucessivamente, né? Era um círculo vicioso que acontecia ali no livro de Juízes. Mas Deus sempre foi longânimo, né, e misericordioso com aquele remanescente que clamava a Ele por libertação, para Deus libertá-los dos inimigos de Israel que estavam oprimindo a nação. Muito bem, estamos chegando então ao tópico 3. Se você está sendo abençoado ou abençoado por essa videoaula, não esqueça de deixar o seu like, comente, compartilhe, inscreva no nosso canal da FAEST Academia. Se você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre nossos cursos de teologia da FAEST Academia, curso básico, curso médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida. Ao finalizar essa videoaula, passe lá e aproveite a oportunidade de estudar teologia com quem entende do assunto por um preço super acessível, né? Aproveite as nossas promoções. Todos os nossos cursos têm certificado reconhecido por convenções de igrejas evangélicas espalhadas por todo o Brasil. Tópico 3. Propósito e mensagem. Subtópico 1. O cetro de Judá. O principal e mais evidente propósito de Ruth, do livro de Ruth, é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Gênesis capítulo 49, versículo 10 diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Embora Rúben fosse o primogênito de Jacó, seu ato de desonra ao leito do pai, deitando-se com sua concubina, fez com que perdesse a primogenitura, a posição de liderança. Gênesis capítulo 35, versículo 22. A promessa feita a Abraão seguia, agora, pela descendência de Judá. Sendo Samuel o autor do livro de Ruth, o propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita. 1 Samuel 9, 1 e 2. A ancestralidade de Davi o legitimava para o trono. Então, segundo o comentarista, o propósito do livro de Ruth é apresentar Davi como descendente de Judá, da tribo de Judá. Por quê? Porque havia sido profetizado lá em Gênesis capítulo 49 que o cetro significa o quê? O reinado. Ele não se arredaria de Judá, da tribo de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. Siló aí é identificado como o Messias, né? O rei de Israel. Muito bem, e a ele se congregarão os povos, que é quando o Senhor Jesus Cristo ali realizou toda a sua obra salvífica na cruz do Calvário e posteriormente, né, passou a congregar todos os povos ao seu nome, né? Muito bem, Rúben, que era o primeiro filho de Jacó, com Lia ou Leia, né, depende da versão, ele é que tinha o direito da primogenitura. No entanto, ele perdeu esse direito por ter contaminado o leito do seu pai, desonrou o seu pai, deitando-se com a concubina do pai dele, de Jacó. Pois bem, então, essa primogenitura, ou essa liderança do clã, passou para Judá. Então, Judá sempre seria a tribo que lideraria a nação de Israel. E o Senhor Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Davi
que ele foi um rei, que naquela época ali que Samuel escreveu o livro de Ruth, o rei era Saul, o Saul era da tribo de Benjamim, e Davi foi logo ungido, Deus mandou ungir Davi para assumir o lugar de Saul. E Davi, ele era legitimado para ocupar o trono de Israel pelo fato de ser o ancestral, né, de Judá, ser da tribo de Judá. Então ele tinha direito a estar com o cetro, né, ou seja, ser o rei de Israel. E também, né, Davi era a raiz, ou melhor, Jesus era a raiz de Davi, ou seja, Jesus, né, não era o tronco de Davi, Jesus era a raiz de Davi. Né, a raiz de Davi, da onde brotou Davi, né, era o Siló ou o Messias. Muito bem, subtópico 2, amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade. Como representantes de judeus e gentios, respectivamente, Boaz e Ruth prenunciam a derrubada da parede de separação, Efésios 2, versículos de 11 ao 16. A redenção é vista no livro nos sentidos literal e tipológico. Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo, nosso Redentor. Isaías 59, 20 e Tito 2, 14. Então, a mensagem principal do livro de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção, né, para com a humanidade. Então, vocês conhecem a história, né, que Deus criou Adão, da costela de Adão criou Eva, os colocou no jardim do Éden, e deu uma ordem para eles não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles desobedeceram, comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, foram expulsos do jardim do Éden com a queda. Então, no pecado ou pelo pecado, né, toda a humanidade passou a sofrer. Mas Deus já havia, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o chamado proto-evangelho, já havia preparado um plano, né, que foi sendo desenrolado, vem sendo desenrolado ao longo das Escrituras Sagradas. E aqui, né, nós vemos, né, no caso no livro de Ruth, que o Boaz, seu parente remidor de Ruth e de Noemi, é ali um símbolo, um simbolismo, né, uma tipologia de Cristo, que é o nosso Redentor, aquele que nós estávamos também, né, sem esperança, sem salvação, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos redimiu, ele foi o nosso remidor, ele pagou o preço que nós não poderíamos pagar pela redenção da nossa alma. Subtópico 3, fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias dos juízes. Havia um remanescente fiel que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir seus propósitos. Em um mundo de crescente iniquidade, o justo vive pela fé. Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo, em um tempo em que predominava o egoísmo. Nos dias dos juízes, a maioria vivia segundo seus próprios padrões e interesses. Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesmas. O amor não é egoísta. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Então, né, é interessante que através do livro de Ruth, obviamente, você enxerga, né, todo aquele período ali terrível, que foi a época dos juízes. Havia muito egocentrismo, muito egoísmo naquele período, cada um pensava em si mesmo, e você percebe isso lendo o livro de Ruth, você, ali nas entrelinhas da narrativa, você vê algo sobre esse período terrível, né, da história de Israel. Mas mesmo naquele período terrível, de apostasia, de infidelidade, de desobediência, havia um remanescente fiel,
né? Como sempre, em todo o tempo, né, sempre há um remanescente fiel a Deus, um remanescente que busca a Deus, um remanescente que teme a Deus, né, que vive segundo, né, os parâmetros da vontade de Deus. Ou seja, né, naquela época também ali dos juízes havia pessoas que temiam a Deus, como Elimeleque, a sua família, né, Noemi, Boaz, né? Então, né, isso mostra o quê? Que nesse mundo onde a iniquidade impera, né, o justo, ele vive pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, né? A prova das coisas que se esperam. Ou seja, ele vive pela fé e não pelo que ele vê. Então, diante de toda aquela situação, né, eles estavam realmente servindo a Deus e Deus, né, honrou a fé deles. Outra mensagem do livro de Ruth é que naquele período, né, conforme já foi falado, predominava o egoísmo. Cada um queria seguir seus próprios padrões e interesses, né? Ninguém pensava no interesse do próximo, do outro. E no livro de Ruth é interessante que você vai ver que a Noemi e a Ruth, elas estavam interessadas uma na outra, em ajudar uma a outra, né? Não havia aquele egoísmo não, entre elas, no relacionamento da sogra com a nora, não havia isso. Elas nadaram contra a correnteza nesse sentido, né? Então, elas se amavam verdadeiramente, né? Um amor dado por Deus, tanto para Noemi quanto para Ruth, e também elas se ajudaram. E isso é interessante observar, né? E nós vivemos hoje também um tempo de muito individualismo. As pessoas, de certa forma, né, estão cada vez mais na sua, né, como se diz, né? Cada um na sua. É o que o povo costuma dizer, né? Isso chama-se, né, individualismo. E quando isso é levado ao extremo, né, é terrível, porque as pessoas, né, não querem mais estender a mão para ajudar o próximo. Claro que, né, não são todos, né? Ainda tem muita gente que é altruísta, que é o contrário de egoísta, né? O altruísta é aquela pessoa que estende a mão e ajuda, né, o seu próximo. Muito bem, estamos chegando então à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de deixar seu like, comente, compartilhe, né? Inscreva-se no canal da Festa Academia. Você também vai encontrar aqui na descrição desse vídeo e também fixado ali no primeiro comentário, né, um link onde você, clicando ali, você vai obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da Faeste Academia, curso básico, curso médio e cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida. Nós estamos com a super promoção, né? Clica ali e você será encaminhado para a página para obter maiores informações. Também você vai ver aqui na descrição links para você comprar os livros que são recomendados pelo comentarista deste trimestre, o pastor Silas Queiroz, né? Você fazendo isso, você não vai pagar mais e vai estar nos ajudando a prosseguir com esse ministério de ensino da palavra de Deus. Muito bem, a conclusão diz assim: o livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios. Sem violar o princípio do livre-arbítrio humano, o Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo, ele é fiel. Isaías 64, versículo 4. Então, né, esses são os ensinamentos, né, principais, ou digamos assim, né, que o livro de Ruth nos traz. Que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios. Deus tem um plano na nossa vida, na vida de cada um dos seus servos. Deus tem um plano para a história da humanidade, Deus tem um plano para a igreja, Deus tem um plano para o povo de Israel, Deus tem um plano para a nossa vida individualmente também, né? E Ele vai cumprir os seus planos, porque Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E na sua presciência, ou seja, pré-conhecimento, Deus conhece, né, tudo que já aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer aqui na Terra. Então, Deus não viola o nosso livre-arbítrio, porque Deus nos deu esse livre-arbítrio humano, ele foi realmente
afetada ali pela queda do pecado, mas, né, segundo o nosso modo de entender, o livre-arbítrio ainda, né, ele ainda existe, de certa forma, e a gente faz as escolhas, muitas vezes, que são colocadas diante de nós. Mas, né, aqueles que servem a Deus, o Todo-Poderoso, está conduzindo todas as coisas para que o seu plano de redenção, né, possa ser consumado, possa chegar, né, ao seu desfecho final, né, da forma como ele deseja. E outra coisa que também o livro de Ruth nos mostra é que a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida, né? Ou seja, no dia a dia, ali nas coisas cotidianas da nossa vida, Deus também está agindo, Deus está, né, controlando tudo para que a gente possa, né, ser guardado ali por sua mão poderosa e ser sustentado pela sua provisão que nunca falha, porque Ele é fiel. Muito bem, chegamos ao final dessa videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.